Olá pessoal, professor Rony aqui com vocês para mais uma videoaula do canal Matemática Automática e hoje o assunto é a equação do primeiro grau. Vamos começar com a seguinte problematização. João é 10 anos mais velho que Paulo, cuja idade é o dobro da idade de Pedro. Somando a idade dos três, temos exatos 100 anos. Qual a idade de Pedro? Muitos não sabem, mas esse tipo de problema, muito cobrado em concursos e vestibulares, pode ser resolvido com equação do primeiro grau, que é aquela equaçãozinha onde a gente tem que achar o valor do x. Mas antes de resolvermos esse probleminha, vamos fazer aí uma breve revisão sobre equação do primeiro grau. Bom, primeiro vamos ao conceito. Equação do primeiro grau recebe este nome porque é composta por números e letras cujo expoente é 1. Exemplo, 5x mais 10 igual a 100. Aqui temos uma equação do primeiro grau, porque o x está elevado a 1. Quando não aparece nenhum número como expoente, automaticamente é 1. Se o x estivesse elevado a 2, seria uma equação do segundo grau, a 3, terceiro grau e assim por diante. E para resolvermos essa equaçãozinha, precisamos isolar o x. E para isso tem algumas regrinhas matemáticas, que vamos rever agora. Primeira coisa, passar aquele mais 10 do outro lado com sinal negativo. Vamos observar aqui então que vai ficar 5x igual a 100 menos 10. O 10 passa negativo porque era positivo. Teremos então 5x igual a 90. 100 menos 10 igual a 90. E agora, 5x significa que o 5 está multiplicando o x. Sempre que temos um número do lado de uma letrinha, significa que o número está multiplicando aquela letrinha. Nem precisa do sinal de multiplicação para saber disso, tá? É regra. Então nós vamos pegar o 5 que está multiplicando o x e passar para o outro lado, dividindo 90, vai ficar x igual a 90 dividido por 5, e 90 dividido por 5 é igual a 18, então x é igual a 18. Para termos certeza que o resultado dessa equação está correto, basta pegar lá no comecinho, na equação, e no lugar do x colocar 18. Teremos que 5 multiplica 18 mais 10 é exatamente igual a 100. Basta fazer a conta que vai dar 100. Então, com isso, a gente tira a prova e verifica que, de fato, o valor do x tem que ser 18. E agora sim, podemos retornar ao nosso problema, que dizia lá que João é 10 anos mais velho que Paulo, cuja idade é o dobro da idade de Pedro. E somando a idade dos três, temos exatos 100 anos. Qual a idade de Pedro? Primeira coisa que temos que observar é que, pegando a idade do Pedro, mais a idade do Paulo, mais a idade do João, tem que dar 100. Isso está escrito no problema. Como não sabemos a idade do Pedro, vamos dizer aqui que o Pedro tem x anos de idade. Se o Pedro tem x anos de idade, automaticamente o Paulo tem 2x, porque o Paulo ele tem o dobro da idade do Pedro, está escrito ali no problema. E o João ele vai ter 2x, porque ele tem a idade do Paulo, e mais 10, também está escrito no problema. Com isso, a gente montou uma equação do primeiro grau e tudo isso tem que ser igual a 100. Então, a partir do momento que a gente monta a equação, basta isolar o valor do x e tentar resolver. Se encontrarmos o valor do x, automaticamente encontraremos a idade do Pedro e, consequentemente, saberemos também a idade do Paulo e do João. Então, a partir desse momento, eu sugiro que vocês deem uma pausa no vídeo e tentem resolver essa equaçãozinha. X mais 2x mais 2x mais 10 igual a 100. Vamos tentar achar o valor do x para a gente continuar com o vídeo. Vamos dar sequência, então, à nossa videoaula, verificando aqui o resultado dessa equação. Primeira coisa que temos que fazer é observar aqui que o x aparece várias vezes, então vamos somar os valores que nós temos aqui para x, para juntar tudo isso daqui, olha lá. Nós temos x mais 2x e depois mais 2x novamente. Então, ao todo, se a gente for fazer a soma, nós temos 2x mais 2x mais x, temos 5x. Então, vai ficar assim, 5x mais 10 igual a 100. E a partir daqui nós já sabemos qual será o resultado.
Já fizemos anteriormente, basta isolar o valor do x, que nós teremos aqui que o x é igual a 18. Então, com isso, sabemos que a idade de Pedro é igual a 18, que a idade de Paulo é igual a 36, porque ele tem o dobro da idade de Pedro, e que a idade de João é igual a 46, porque ele tem a idade de Paulo mais 10. Se a gente somar as três idades, tem que dar 100, e é justamente isso que acontece. Se somar 18 mais 36, mais 46, vai dar 100. Então já verificamos aqui que o resultado está correto e descobrimos a idade dos três, embora fosse necessário aí descobrir só a idade do Pedro. Para ter certeza que vocês entenderam como fazer esse cálculo, como utilizar uma equação do primeiro grau para resolver esse tipo de problema, eu vou deixar como proposta um exercício. O exercício é o seguinte: Paulo dirigiu 200 quilômetros durante uma viagem. Na segunda hora, ele dirigiu 10 quilômetros a mais que na primeira hora. Na terceira hora, ele dirigiu 30 quilômetros a mais que na segunda hora. Quantos quilômetros Paulo dirigiu na primeira hora? Então, para fazer o cálculo, para resolver esse problema, basta montar a equaçãozinha do primeiro grau seguindo a mesma lógica do exercício anterior. Para quem quiser tentar resolver, depois a resposta desse exercício pode ser encontrada no site www.rmfaz.com. Entra no site, clica lá em matemática, procura por equação do primeiro grau, que vocês vão encontrar esse material aqui utilizado no vídeo e também a resposta para esse exercício. Bom, e como o nosso canal trata de matemática automática, então nós vamos agora para a segunda etapa da nossa aula, que é automatizar esse tipo de informação utilizando aqui algum recurso de informática. Para automatizar o nosso cálculo, eu vou utilizar aqui uma das ferramentas mais conhecidas e utilizadas no mundo todo, que é o editor de planilha eletrônica. Quem tem o Windows pode utilizar o Excel para fazer isso. Eu aqui estou no Linux, então eu vou utilizar o Calc, que tem aí as mesmas funções do Excel. E eu vou demonstrar aqui como resolver uma equação do primeiro grau, seja no Excel ou no Calc, né, no nosso editor de planilhas eletrônicas. Primeiramente, vamos definir aqui com qual equação vamos trabalhar, e no caso vai ser aí a mesma equação que utilizamos agora há pouco. Então a equação será 5x mais 10 igual a 100. Essa aqui é a equação que nós resolvemos agora há pouco. Vamos tentar resolver essa equação aqui utilizando o editor, tá? Bom, primeira coisa que nós precisamos saber é que vamos ter que encontrar o valor do x. Vamos partir do pressuposto aí que não sabemos o valor do x. Vou dar 0 aqui para o x, poderia dar qualquer outro número, tá? Vou, num primeiro momento, dizer que o x é 0. E essa equação, eu vou dividir ela aqui dentro do editor de planilha em duas partes. A primeira parte é a que está do lado esquerdo do sinal de igual, que é o 5x mais 10. Vou chamar de parte 1. Aqui eu vou inserir uma fórmula no caso, né? Eu vou dividir essa equação em duas partes e a primeira parte é uma fórmula. Então, para inserir fórmula no editor de planilha aqui, eu começo com o sinal de igual. E vou colocar aqui 5, mas ao invés de colocar x, eu vou colocar o lugar onde o valor do x vai estar localizado, que é aqui no lugar desse 0, olha. Coluna B, linha 2. Então, vai ficar 5 que multiplica B2, ao invés de 5x. E repito aqui o mais 10. Então, aqui eu vou ter um resultado para a primeira parte dessa equação, que por enquanto não vai ser igual a 100, mas a gente vai tentar chegar num valor igual a 100 aqui. A segunda parte da minha equação, que é a parte 2, vai ser simplesmente aquilo que está do lado direito do sinal de igual, que no caso é o número 100. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é fazer com que a primeira parte seja igual à segunda parte, porque aquele 5x mais 10 tem que ser igual a 100. Para isso, eu vou criar aqui uma variável de erro
para poder continuar com esse cálculo, tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender. E nessa variável de erro eu vou inserir aqui uma nova fórmula, que vai ser o 100, que no caso está localizado aqui na coluna B, linha 4, vai ser B4, tá? Vou colocar B4, menos o conteúdo da coluna B, linha 3, que vai ser então o B3. Observe então que nós temos aqui um erro de 90 para poder fazer com que a parte 1 e a parte 2 da equação sejam iguais. Então qual que é a ideia aqui? É eu descobrir um valor para x que torne a parte 1 e a parte 2 da equação idênticas, iguais. Então se eu colocar 5 aqui, por exemplo, só um pouquinho, 5, apagar aquilo ali que apareceu depois, eu vou ter aqui um erro menor, o erro já caiu para 65. Eu posso tentar vários valores aqui, tipo 8, ó, e o valor do erro ali vai diminuindo, eu vou aproximando cada vez mais a parte 1 da parte 2. Só que o meu objetivo não é esse, eu não quero tentar descobrir o valor do x na base do chute. Eu quero que o gerenciador de planilha calcule automaticamente para mim qual seria o valor do x. Então, para que o editor calcule isso automaticamente para mim, eu posso utilizar um recurso que está aqui no Calc, em ferramentas, e esse recurso ele também está disponível no Excel. É só procurar lá no Excel pelo recurso atingir meta. É esse o recurso que eu vou utilizar. E aqui ele vai perguntar para mim a célula com a fórmula, tá? A célula com a fórmula que eu quero atingir, a meta no caso, é igual a essa célula aqui, ó. É a célula que calcula o erro, tá? Eu preciso atingir uma meta 0 aqui. Então eu vou especificar que eu quero utilizar essa fórmula aqui para atingir o valor desejado, que é 0. Porque quando for 0, significa que se eu pegar a parte 2 da equação menos a parte 1, se as duas estiverem valendo 100, vai dar 0. Isso significa que foi possível achar um valor para x que possibilite que as duas partes fiquem valendo 100. E agora, a célula da variável, que é onde eu quero que ele descubra, né, qual que é o valor do x para mim, é justamente essa célula B2, coluna B, linha 2 aqui. Então eu só vou colocar B2 aqui, ó. B2. A partir de agora, se eu der OK, ele vai achar automaticamente para mim qual que é o valor do x. Observe aqui, ó, a meta atingida, resultado é igual a 18. Aí pergunta se eu quero inserir esse resultado na célula da variável. Eu vou dizer que sim. Então tá lá. Ele localizou rapidinho para mim qual tem que ser o valor do x, que no caso é 18, para que 5 vezes x mais 10 seja igual a 100. E com isso ele estabelece o mesmo valor para a primeira parte da fórmula, para a segunda parte, né? Considerando aí que se eu pegar a primeira parte menos a segunda, vai dar 0. Então o erro aqui chegou em 0. Então é uma forma bem prática da gente estar jogando para o editor de planilha valores aí de uma equação de primeiro grau e encontrando o resultado. Aqui no caso eu estou trabalhando com uma equação de primeiro grau bem simples, né? E o resultado não é um resultado difícil de calcular manualmente, mas existem algumas que são mais complexas, né? Envolvem mais variáveis, aí no caso uma maior quantidade de termos. Então nesse caso seria interessante saber desse recurso para utilizar e poder chegar no valor do x. Esse recurso que a gente pode utilizar aqui no editor de planilha, que é o atingir meta, é muito importante para quem trabalha também na área financeira, área de contabilidade, porque muitas vezes a gente tem que montar uma planilha de cálculo para estabelecer aí uma meta de lucro ou uma meta de custo, né? Uma meta de prejuízo, não pode passar daquilo, tal. Então nesses casos o recurso atingir meta cai feito uma luva, mas também cai feito uma luva aqui para a gente poder
resolver uma equação de primeiro grau. Então é isso, pessoal. A aula de hoje fica por aqui. Espero que tenha sido útil. Se vocês ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se, ative o sininho para que a gente possa compartilhar aí assuntos dos quais a gente tem interesse em comum. Tá? Um abraço a todos e até a próxima.